Bom dia a todas e todos, boa tarde, boa noite para aquelas e aqueles que estejam vendo esse vídeo em um outro horário. Eu sou Pablo Rodrigues e esse é o História a Contrapelo. Sejam bem-vindos, todas e todos. Na aula passada nós falamos sobre os perigos de uma história única e a sua relação com a África, fazendo uma referência nítida ao livro O Perigo de uma História Única da Ngozi Chimamanda, uma escritora nigeriana. E eu falei sobre alguns reinos e impérios africanos. No entanto, eu acabei só pontuando, dando na verdade mais profundidade ao caso do Congo, que teve uma relação muito grande com o tráfico de escravos africanos, tanto em relação ao comércio transatlântico, na sua relação com a Europa, mas não falei muito bem em relação aos outros impérios e os reinos. Então hoje a gente vai dar mais profundidade em relação a esses assuntos. Tá tranquilo? Bom, vem comigo então. Antes da gente falar exclusivamente sobre esses reinos e impérios, a gente vai falar sobre os conceitos de reino e império. Tá? O reino, ele geralmente se localiza no seu território. Ele está circunscrito ao seu território. E o reino geralmente está associado à ideia de quê, pessoal? De um rei. Então o rei, ele configura, ele é o chefe de estado de uma monarquia. Ele é um monarca, o soberano. O império pode ser ligado a uma monarquia, mas não necessariamente. Os impérios antigos que nós tivemos, como o Império Romano, a Babilônia, o Império Austro-Húngaro, enfim, todos esses impérios, o Império Romano do Oriente, que tinha sua capital em Constantinopla, que hoje faz parte da Turquia, a atual Turquia, eram monarquias. Mas não necessariamente os impérios são associados à monarquia. Por quê? Porque nós temos um conceito que se configura mais dentro do campo político e econômico a partir do século XIX, que é o conceito de imperialismo. E aí ele traz uma nova configuração para o que seria o conceito também de império, que aí está associado a uma expansão política e econômica que não necessariamente tem a ver com a ideia da monarquia. Então, mas aí qual é a característica fundamental de um império? Ele não está circunscrito ao seu território. Ele não se delimita ao seu território, porque o império pressupõe uma ideia de expansão. Tem um reino, sim, lá, e esse reino se expande para outros territórios. Então ele vira um império que tem uma maior abrangência. Ele abrange novos territórios. Então o Império Romano, por exemplo, tinha a sua parte ocidental, que tinha a capital em Roma, na Itália, que é hoje a Itália, e tinha a sua parte oriental, que tinha a capital em Constantinopla, antiga Bizâncio, depois Constantinopla, na parte do Oriente, que hoje é o território da Turquia. Ok? E aí a gente... Então é isso. Então tanto o reino quanto o império, ligado a uma época mais da antiguidade, eles têm uma relação com a monarquia. Esses conceitos, tanto de império quanto de reino, de dinastia, vão ser usados na aula de hoje para balizar, para explicar as configurações políticas, as formas de organização política e social da África. Por quê? Porque, embora eles sejam conceitos que foram formulados num contexto, sobretudo, europeu, nós não temos conceitos até hoje que deem conta da complexidade que foi a estruturação desses povos dentro do território africano, tá bom? Mas nós temos outros povos que se organizavam de uma forma menos complexa, se organizavam em tribos, em aldeias, em clãs, que são formas de organização social e políticas que
trazem uma ideia menos complexa. Elas têm estruturas mais simples, tá bom? Então avançando, a gente vai falar aí de 3 impérios que tiveram grande magnitude dentro da África. Esses impérios eles se localizaram sobretudo na curva do rio Níger. Rio Níger. O primeiro foi o Império de Gana, do século 8 ao século 13. O segundo, Mali, do século 13 ao século 16. Tanto Gana quanto Mali tinham uma importância muito grande na questão do comércio de escravos e do comércio de ouro. No entanto, o caso do Império de Gana, você tem uma exploração de outros produtos também, como a questão do nós de cola, a questão de uma produção também de lã, artigos mais primários. E aí, no caso do Reino de Gana, você tem a questão de uma especificação. Eu falei que esses impérios, eles eram chefiados por reis, por imperadores, tá bom? Por imperadores. Só que, dentro da configuração lá, da descendência, da linhagem, no caso do Reino de Gana, ela era uma linhagem matrilinear. O que significa uma linhagem matrilinear, Pablo? Matrilinear é de mátria, de mãe, ou seja, a descendência vinha da mãe, da mulher. Então o Império de Gana era um império que baseava-se na linhagem da mãe. Então o sucessor vinha da mãe. Se ele fosse homem, não interessa. Depois, se ele tivesse um filho, não interessa. Ou seja, ele teria que buscar alguém que fosse da linhagem da mãe dele para assumir o trono. O Império de Gana, ele se desfaz, na verdade, ele começa a sofrer uma crise devido à invasão almorávida. A invasão almorávida no ano de 1042, que era uma dinastia árabe. Uma dinastia que invadiu o Império de Gana, tentou dominar o território, Gana resistiu, eles foram expulsos, né? E aí, mas isso deu uma enfraquecida do Império. E aí Gana, na verdade, se desfaz devido justamente a uma crise sucessória. Uma crise de vários reinos que compõem o Império, entram num embate, e isso acaba fazendo com que Gana, o Império de Gana, rua. No caso, ele se desfaleça. E aí nós tivemos, depois do fim do Império de Gana, mais ao sul, a África, a existência do Império do Mali, também um império de suma importância, século 8 ao século 16. Como eu falei, o Mali, ele era um império que tinha uma grande importância no comércio do ouro e no comércio de escravos. E o Mali, hoje, no caso, que é o Mali, é um país que fica ali entre o que era o Império do Mali, fica entre o Mali e a Mauritânia, na África, tá? Entre esses dois países. E aí o Mali, ele tem uma questão da religião africana. Eu falei na aula passada sobre a questão de vários povos, que a África não pode ser encarada como um todo homogêneo. Esses povos são diversos em cultura, em política, em economia, em sociedade. E no caso do Império do Mali,
existia uma questão de valorização das religiões tradicionais, né? Religiões propriamente africanas. Embora os muçulmanos tivessem uma participação dentro do Império, né? Vários funcionários na alta hierarquia no Império do Mali eram muçulmanos. Então o islamismo tentava, os muçulmanos tentaram converter muitos povos que fizeram parte do Império do Mali. No entanto, a religião oficial não era a religião islâmica, era uma religião propriamente africana. O Império do Mali também vai sofrer uma desagregação. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar que existia 2 portos no Mali chamado Gal, tá? Inclusive na cidade de Gal, que era uma cidade portuária, comercial, artesanal, foi fundada uma mesquita, né? Que é um templo muçulmano, para ver como a influência dos árabes naquela região. Então, no caso dos muçulmanos naquela região. Então você tem em Gal a fundação de uma mesquita. E aí você tinha também Tombouctou. Tombouctou era uma cidade portuária de suma importância para o Império do Mali. E aí, a partir do momento que o Mali sofre uma desagregação também devido a crises sucessórias, o Império de Songhai surge a partir do século XV até o século XVI, que vai Songhai. E toma toma o porto de Tombouctou para eles. Ou seja, Songhai antes era uma região que era tributada pelo Império do Mali, porque, como eu falei, o Império pressupõe uma expansão, uma dominação sobre outros territórios, sobre outros povos de outras culturas. Então, Songhai era um povo que fazia ali parte daquela região e que estava se submetendo ao Império do Mali. No entanto, quando o Império do Mali sofre um desfalecimento, Songhai consegue tomar o porto de Tombouctou. E essa tomada acontece no ano de 1469. E aí, como é que o Império de Songhai acaba ruindo? Após o ataque do sultanato do Marrocos. O sultão de Marrocos invade o Império de Songhai. Isso acaba gerando o fim do Império no século XVI. Songhai era um império que era islâmico. A religião oficial do Império de Songhai era o Islã. É importante fazer uma consideração nesse momento, que é o seguinte. Esse processo de criação de impérios e reinos na África tem muito a ver com a questão da expansão muçulmana, que aconteceu durante o século VII. O Islã foi criado na Península Arábica, sobretudo na Arábia Saudita, e depois teve uma expansão para o norte da África, do que é hoje os países da Argélia, do Egito, Marrocos, a Líbia e o Sudão. Essa região que também é conhecida como Magreb, é o norte da África, lá em cima, desses países. Começaram a dominar ali e começaram a arabizar e islamizar a África. E o que seria arabizar e islamizar a África? E aí vai a segunda consideração. Não confunda árabe com muçulmano. Isso é muito importante dizer, que é o seguinte. Árabe são os povos que falam a língua árabe, que têm a cultura árabe. Eles são muçulmanos? São. Beleza? A religião deles é muçulmana. Só que nem todo muçulmano é árabe. Ou seja, todo árabe é muçulmano, mas nem todo muçulmano era árabe. Por quê? Porque existe muçulmano na Turquia, existe muçulmano no Egito, como eu falei, existe muçulmano na Argélia, existe muçulmano em Israel mesmo, né? Na Palestina, eles são muçulmanos. Então não confundam. Lembrem, pontuando.
Árabe é uma coisa, é aquele que fala a língua árabe e aquele que tem a cultura árabe, ok? E muçulmano é aquele que profetiza o islamismo, ele é Islão, tá bom? Então, avançando. Songhai era um império que tinha a religião islâmica, o islamismo. Só que sofreu justamente uma queda após o ataque do Marrocos, do sultanato do Marrocos, que também era islâmico, também era muçulmano. Nós tivemos dois reinos de suma importância na África, que foi o reino do Congo e do Grande Zimbábue. O Congo eu já falei na aula passada, mas eu vou retomar. O Congo teve uma suma importância, uma participação significativa no comércio escravo transatlântico, que foi o comércio além-mar no caso, o comércio feito no Oceano Atlântico. No caso aqui da Terra África, aí pra cá, né, é o Oceano Atlântico, em direção mais do que seria aqui as Américas. Não repara não que eu sou muito ruim de desenho, gente. Mas só para registrar. Aqui seria o Oceano Atlântico. Para lá. Perdoe que o quadro está meio... muitas informações. Porque ele é um pouquinho pequeno. Mas a gente vai explicando. Então, o Congo teve uma participação significativa no comércio transatlântico. Tendo aí muitos escravos foram transportados de 1650 até 1870. Foi aí o grande momento, onde 11 milhões de pessoas foram retiradas do continente africano, tendo o Congo como um dos principais fornecedores de escravos. Na aula passada também eu falei, mas vou pontuar aqui de novo, que sim, existiu escravidão na África, mas a escravidão não era feita nos mesmos moldes da escravidão transatlântica, da escravidão empreendida pelas potências europeias na África, na Ásia e nas Américas. Tinha uma outra conotação, tinha uma outra visão. Inclusive a participação tanto de Portugal quanto Inglaterra, França, e depois do neocolonialismo, França, Alemanha, Itália, a sua participação na África fez acentuar esse comércio de escravos. Isso gerou um impacto muito grande, tanto na existência desses reinos e desses impérios, e na inexistência depois desses impérios, quando depois a dominação das potências europeias sobre a África. Tanto a dominação política, econômica e cultural. E aí no Reino do Congo eu gostaria de pontuar outra coisa muito importante. O Reino do Congo, o seu rei, Dom João I, também não confunda com Dom João, que era do Brasil, que foi príncipe regente. Esse era Dom João VI, tá bom? Tem nada a ver com o rei, lá o pai de Dom Pedro I. Esse era Dom João I. Dom João I era um rei africano, se batizou, se converteu ao cristianismo. E aí ele adotou um nome cristão, um nome católico. Então ele virou Dom João I. O seu filho adotou no Congo o cristianismo como religião oficial do Reino do Congo. E ele era Dom Afonso I. Então, para vocês verem esses contrastes, mais uma vez, várias diferenças, né, desses povos. Enquanto que em Songhai prevalecia o islamismo, no Congo era o cristianismo. Era outra parada. Eram outras formas de se lidar. Você tem no reino do Zimbábue uma importância também grande
na questão dos escravos. E no reino do Daomé também. É uma importância no tráfico transatlântico e no comércio do ouro. Vocês gostaram dessa aula? Sigam o História Contra Pelo, curtam, compartilhem para os seus amigos, para as amigas. Até a próxima. E esse aí foi mais um vídeo. Valeu!